Hoje os trabalhos realizados dentro do trabalho da rede, hoje eu estou com a apicultura, o extrativismo do piqui, do baru. As famílias que ficar isolada, que não fizer parte de um processo organizativo igual a rede, ele não vai conseguir daqui a uns dias tá colocando produto no mercado. A agrônoma Alessandra tem um ideal: garantir o genuíno desenvolvimento dos povos do Cerrado com democracia e justiça. Buscar ganhos para todos os que vivem na terra, sem perdas para o ambiente. Sua luta tomou forma com o SEDAC, Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado, e com o Empório do Cerrado. Meu trabalho começou com agroecologia e o Cerrado na época que eu fazia graduação. Eu fazia estágios de vivência e comecei a trabalhar com uma planta do Cerrado, que é a favela, e percebia que havia muitas dificuldades, né, no extrativismo que o pessoal realizava na região. Eles eram bastante explorados, que havia uma preocupação com a questão ambiental, mas como eles não controlavam as áreas de acesso, eles coletavam em áreas de terceiro, porque eram extrativistas sem terra, então o pessoal acabava não tendo domínio nenhum sobre a forma de coleta, né? E coletava para sobreviver, então isso gerava uma degradação ambiental na região. E meu trabalho na graduação possibilitou esse entendimento, né? E a gente achava que deveria se criar uma organização que a gente pudesse fazer uma assessoria mais qualificada, em que as pessoas não tivessem só sendo estudadas, mas que pudessem ter uma forma de sobrevivência, de mudar essas condições ambientais, né, sociais que eles estavam envolvidos. O surgimento do SEDAC, ele nasceu assim, baseado na necessidade de organização das populações agroextrativistas. Assentados da reforma agrária, pescadores, vazanteiros, já tinha esse perfil. E a gente percebia que havia uma carência muito grande em relação ao agroextrativismo no Cerrado. Um potencial enorme de diversas espécies, mas poucas pessoas conheciam isso em termos de alimento, de conhecimento e de geração de renda. Então o SEDAC nasce com essa função de assessorar um processo de protagonismo, de organização socioeconômica dessas populações, né? Partindo do notório saber dessas populações sobre o Cerrado. Quer dizer, a gente junta o conhecimento técnico com o conhecimento tradicional e aí isso se constitui numa rede de comercialização. A rede é uma organização social que envolve 1.300 famílias, compreendendo dentro do estado de Minas, Goiás e Bahia. A gente convida toda a comunidade de inserir nesse trabalho, por quê? Porque o Cerrado ele é sazonal, né? Então a gente precisa que esteja mais família, independente da distância, para a gente garantir mercado. Se a gente começar a fazer pequenos grupos e montar pequenas unidades, a gente não consegue garantir mercado, né? Então a rede ela trabalha com a média de 900 quilômetros de distância já. Então o que é a rede? Ela junta as pessoas, né? As próprias pessoas é o que conduz ela. Então ela existe o monitor, o núcleo. Desses núcleos sai um conselho, esse conselho são as pessoas que vai tocar a rede, né? Vai trabalhar as questões das dificuldades, a questão dos ônus, né, e os bônus. Então esse é o trabalho que o conselho faz. Quando a gente entrou na rede solidária, era praticamente individual, né? E com isso, com as reuniões que a gente faz frequentemente, então começamos a discutir o trabalho, um coletivo mais fechado, né?
mais agrupada, vamos dizer assim. E aí a gente começou a trabalhar. Uma porque a mão de obra nossa aqui é escassa, né? Então, e cara. Então a gente resolveu trabalhar no sistema de mutirões, né? Se um adoece, a gente vai lá e faz um mutirão para ele, dá uma força, né? E assim a gente vai levando o grupo, conscientizando, né? E tentando tirar o máximo dos cooperados, né? Dos companheiros. Conheci a rede de comercialização através de um vizinho meu, né, o Aurélio. A família dele trabalhava e assim a gente começou a perceber a maneira que a gente fazia o uso, né, da terra, da natureza. A gente poderia ter uma compensação melhor, né, trabalhando na forma que a cooperativa está trabalhando, né, trabalhando mais voltado por assim uma maneira mais sustentável, né, do uso cerrado, né, ter um plano de manejo para isso, né. Não fazer assim de qualquer maneira como a gente fazia. Bom, aqui a gente está fazendo a coleta do baru, né? Quando a gente chega no baruzeiro, que a gente olha na árvore, que não tenha o fruto em cima, então a gente deixa de 10% a 20% no chão, que é a parte que a gente faz com a natureza, né? Que aí vem o bicho, carrega para se alimentar e distribuir a semente no pasto, no cerrado, né? E quando tem em cima, então o que tem embaixo a gente cata tudo. No começo a gente trabalhava com baru, aí logo a gente teve a ideia, eles tiveram a ideia de começar a fazer o trabalho com apicultura e o Marco já tinha uma noção do curso técnico, falou, não, pô, vamos fazer parte do trabalho, e a gente começou. Aí começou com 2 atividades, pensando que a rede era 2 atividades. Aí a gente entrou no trabalho, aí que foi ver que era totalmente diferente. A rede não era vender um produto, trabalhar um produto, era toda uma consciência, como mudar a consciência do agricultor, como é que ele poderia trabalhar a propriedade sem agredir a propriedade. Então a gente entrou por uma coisa e acabou conhecendo outra coisa, que era totalmente diferente, totalmente agroecológico, nada de químico, aí a gente começou a fazer parte do trabalho. Cada comunidade, quando ela demanda para fazer parte da rede, há um processo ali de investimento, desde a formação, que é a capacitação das famílias, para a organização em rede. Então há um investimento muito grande e além disso, de ter essas condições, precisa ter capacidade de absorver aqueles produtos que aquele grupo entra dentro da rede. A gente funciona da seguinte forma, a gente tem um grupo familiar ali, então um grupo familiar de amigos que se identifica, aí eles querem fazer parte do trabalho e esse é o grupo. Então a gente escolhe um monitor, esse monitor é capacitado, vai para Goiânia, capacita e ele volta para desenvolver todas as atividades na comunidade. O trabalho do monitor é repassar as informações, os conhecimentos, né, que são passados pela nossa assessoria, que é o SEDAC, né? Então, tudo que eu vou lá, aprendo, pego informação. Meu trabalho é chegar aqui, convoco uma reunião e repasso as informações, os conhecimentos que a gente pegou e tudo para o pessoal, né? O agricultor técnico, que a gente fala que é um monitor, ele faz todo o acompanhamento, desde plantio até a colheita. Então, a organização comunitária também é feita por esse monitor. Então, ele é todo, o sistema de monitor é o suporte da rede todinha hoje, porque sem o monitor a gente não funcionava, porque a gente tem uma equipe pequena de técnicos e quem faz esse trabalho é os monitores. Uma característica mais forte da rede é a inclusão social, né, que foi o ponto que mais me chamou a atenção, que antes a gente tinha que uma associação, mas não dava direitos, né, assim, a mulher não participava, né, das discussões, não tinha direito de voto, até no estatuto estava escrito, né, que a mulher não tinha direito de voto, né, e assim, com o trabalho da rede, a gente vê que os princípios da rede
né, tratava disso, né, direitos iguais, né, para a família, né, tanto para a mulher como para o jovem. Mas hoje a rede tem uma estrutura social que parte das pessoas muito interessante. Eu acho que esse é o maior resultado, assim, de poder receber novos grupos a partir desse conhecimento que as pessoas já têm. Não é mais um trabalho só de assessoria técnica. O SEDAC não faz mais mobilização social. Isso está internalizado na dinâmica de organização dessas famílias, dessas pessoas. O Brasil profundo que busco para contar suas histórias. Não precisa ser pobre, nem estar longe do Rio e de São Paulo. Basta ser invisível para a mídia nacional. Muitas vezes a gente que nele vive é admirável e faz coisas assombrosas. O Brasil profundo é variado, espalhado pelo território e desconhecido da grande mídia. Márcio Moreira Alves. Aurélio sempre viveu e vive do que o Cerrado lhe dá. Lutou durante anos para ter sua própria terra e foram várias as suas conquistas. Primeiro, um pedaço de chão. Mais tarde, a autonomia. A chance de ser empreendedor e de trabalhar de acordo com seus ideais. Aurélio faz parte da rede de comercialização solidária de agricultores familiares e extrativistas do Cerrado, também conhecido como Empório do Cerrado, e vive da terra sem prejudicá-la, mantendo suas tradições e seu jeito de viver. A minha luta pela reforma agrária iniciou em 86, quando um parente meu, Divino, estava participando de um acampamento, me convidou, né, para conhecer esse acampamento. Até então meus pais tinham perdido a propriedade, né, questão de financiamento, nós virou sem terra na época, e eu vi uma oportunidade de ter novamente uma propriedade. Nós viemos aqui para essa fazenda e com essa vinda para cá a gente conseguiu permanecer aqui, né? Nós não fomos despejados, houve toda uma negociação. E a gente foi sorteado nessa parte aqui. E isso já se faz praticamente 20 anos que a gente está aqui nessa propriedade. Chegamos aqui, não tinha nada feito, não tinha nenhum rancho de sapé, não tinha pastagem. Na verdade, tudo que tem aqui hoje, as árvores, as construções, a pastagem, tudo foi eu e minha família que construímos. Os desafios são muitos, né? O maior desafio, primeiro, era a gente conquistar uma terra. E a gente conquistamos, porque nós organizamos várias famílias. E aí depois, um dos primeiros desafios, quando chegou na terra, era produzir. Só porque a gente começou a produzir de forma desorganizada. Então percebemos que tinha que mudar, né? E a gente mudou essa forma de produzir. E a gente hoje está dentro de uma rede, dentro de 2 cooperativas de produção e de crédito, porque uma das questões também hoje, desafio muito grande, é o acesso ao crédito, né? Então, para a gente desonear algumas plantas, para a gente ter o crédito para plantar ela, muitas vezes não consegue. E é isso que a gente buscou esse desafio, além de montar uma cooperativa de crédito, zonear algumas plantas. Um exemplo, o açafrão que a gente trabalha, conseguimos. Aqui na região a gente cultiva a lavoura tradicional, né? Que é o arroz, o milho, o feijão, muito pouco, né? Só mesmo para sustento da família, que as terras não são muito viáveis à agricultura aqui. A gente tira algumas grebas dentro da propriedade, que são... Aqui o mínimo é 18 hectares, no máximo 30 hectares as terras. Então são muito pequenas. E como a região nossa aqui é muita pedra, né? Então dificulta a agricultura tradicional.
A maior vantagem hoje da produção e comercialização com a rede é porque a gente tem volume, trabalhando em grupo, a gente tem volume, porque hoje se eu produzir isoladamente, eu não tenho como vender. Então a rede veio para dar esse suporte. Então pega um pouco de cada um e junta e a gente faz uma comercialização. E a outra coisa que a gente está conseguindo com a rede é industrializar os nossos produtos. Então a gente está saindo do intermediário e está conseguindo vender com a nossa própria marca. Então isso para a gente é muito satisfatório, porque da toada que o produto sai daqui, ele já vai para uma indústria que é coletiva e dali ele já vai para o mercado. Então isso dá uma tranquilidade, dá para a gente trabalhar, porque a gente está sabendo que não está sendo explorado por ninguém. Então a gente é dono do próprio negócio da gente. A experiência já nasce assim com esse trabalho de trabalhar toda a cadeia, desde o manejo até a comercialização final, mas pensando numa comercialização de forma justa, né? Geralmente os produtos extrativistas eles acabam tendo um preço muito alto, porque, por exemplo, no caso do baru, a gente tem que armazenar o fruto durante 2 anos e esse produto é processado durante esses 2 anos, então você tem que ter um estoque regulador muito grande de matéria-prima. Transformar em farinha. Em 2005, a cooperativa, a Rede, iniciou um processo de parceria com o Programa de Aquisição do Governo Federal, PAA, em que a gente escolheria os beneficiários de uma doação simultânea, em que os cooperados forneceriam os seus produtos e doariam para escolas, creches e asilos, instituições com necessidades especiais, né? E a rede iniciou essa experiência, o baru passou a ser conhecido nesses diversos municípios, a gente já atingiu 583 mil pessoas, né? Hoje a gente já está comercializando em Minas através do PA e esses produtos acabam levando essa história da rede para a cultura das crianças, né? Com um hábito alimentar um pouco diferenciado. Após a introdução, principalmente dos produtos à base de baru, que é a granola, que é o cookies, que é a barrinha de cereal, a própria farinha que a gente adere nas farofas, nos bolos, nos pães, em tudo que é produzido na escola, a gente percebe um rendimento melhor das crianças, né? A anemia tem diminuído, a gente percebe, né? As características físicas típicas da anemia, a gente também notou, né? E um rendimento maior, criança mais ativa, mais apta à aprendizagem, isso aí. O fato do produto ser da região, então isso se torna mais vantajoso em estar adquirindo do que estar adquirindo, por exemplo, castanha do Pará, né? Amendoim, coisas que não são tão acessíveis aqui. Então isso contribui bastante, já que a gente tem que unir, né, um produto de baixo custo e de alta qualidade. Isso é que é importante pra gente, tá valorizando algo típico que vai beneficiar financeiramente e ser usado da mais perfeita forma na alimentação das crianças. A gente também trabalha com produção de culturas agrícolas, né? No caso o gergelim, o açafrão, o algodão. A gente já trabalha com algodão orgânico, trabalha com corantes naturais feitos de plantas do cerrado e também trabalha com produtos para ornamentação, como casca de frutos, de folhas. Com leite, a gente já comercializa também o leite dos agricultores, a produção de carne de suínos. Então são diversas atividades hoje que são desenvolvidas pela rede. Algumas são processadas, indústria própria, como é o caso do baru, né? O mel, que hoje a gente ainda não tem uma indústria, mas a gente terceiriza a industrialização. Interessante que a gente vê assim, que são agricultores também que lutam para sobreviver. Além de orgulhoso, a gente se sente muito gratificado, né, da gente poder chegar ao entendimento de organizar
unidade de processamento igual essa, né? O produto do Empório, ele tem uma qualidade que está relacionada à forma de produção e manejo do cerrado. Então, por isso, ele representa uma alternativa muito melhor, mais sustentável do que o agronegócio. A gente quer que a rede cresça, né, para estar mostrando essa cara, mostrar a cara do povo do cerrado, né, e é o mais importante para nós, né, que o povo do cerrado seja visto. O cerrado é um lugar onde tem gente trabalhando, né, usando, desfrutando do cerrado. A gente vê muito importante que no cerrado não tem só frutos para alimentar, mas uma das coisas muito importantes, onde está do maior potencial do mundo, né, que é as plantas medicinais. Um dos sonhos que a gente busca bastante é que a gente consiga trazer o cerrado patrimônio da humanidade. Por que a gente busca essa ideia de ser um patrimônio da humanidade? É porque a gente acredita que o cerrado, além de estar a bacia, né, a nascente das águas no cerrado, os grandes, né, inclusive que vai para o Amazonas, a gente busca essa alternativa, esse caminho, porque a gente acredita que no cerrado está o berço da vida, onde a gente vai estar preservando a água, vai estar preservando os animais, as matas. Jamais eu imaginaria que a gente ia conseguir chegar no patamar que a gente está hoje. E a gente só está conseguindo porque eu acho que Deus uniu as pessoas certas para tocar esse trabalho. Então a gente, assim, eu sinto orgulhoso demais da conta de ver isso, porque eu não imaginava. A agricultura familiar hoje aqui para a gente está tão para baixo que eu mesmo pensava em estudar um pouquinho, fazer o curso técnico e ir embora. Hoje a rede está dando esse suporte para mim permanecer no campo e com uma qualidade de vida bem mais melhor, né? Eu diria que é muito mais do que uma satisfação pessoal, né? É um projeto de vida. Minha vida não se separa do profissional como pessoal. Né? Eu faço parte, assim, isso faz parte da minha forma de ser como cidadã. Né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo que eu gosto e de conseguir ajudar as pessoas a transformarem a sua própria realidade e acreditar em si mesmo. O meu apelo é que todo mundo não se cruza o braço. Por mais dificuldade que tem, as pessoas têm que descruzar o braço, juntar outras pessoas e esquecer essa questão que eu sei tudo. E a gente tem sempre a aprender cada dia mais. A biodiversidade do Cerrado é um celeiro de alimentos e remédios ainda por descobrir. Mas a sua maior riqueza é mesmo o povo do Cerrado. Gente com saberes seculares que as grandes monoculturas vêm expulsando da terra. A experiência de Aurélio, Alessandra, Genesmar e tantos outros nos mostra que é possível viver dignamente do Cerrado, garantindo a preservação desse patrimônio ambiental para as próximas gerações.